Manchester City 3-0 para cima do Manchester United. Era esperado um derby, um clássico equilibrado, por serem duas equipes que vivem um momento de muita oscilação, um momento de transição. O tanto de jogadores que o Manchester City contratou e que o United também contrataram foi um absurdo. Trocou meio time das duas equipes em relação à temporada passada. Mas a verdade é que o City foi dominante, assim como já vem sendo nas últimas temporadas, onde o City vem sendo muito superior. Na temporada passada, que o City oscilou bastante, o United teve uma vitória espetacular no próprio Etihad Stadium, em que o Amad Diallo decide o jogo com 2 gols já na reta final, né? Não foi o que aconteceu dessa vez. O gol que abre o placar é um gol do Foden, mas vale se destacar a jogada do Yeremy Doku, uma jogada espetacular, ele que começa mais aberto pela esquerda e o Bernardo Silva pela direita, mas nessa jogada o Yeremy Doku estava pela direita, consegue uma linda finta. O Yeremy Doku é o cara do desequilíbrio nesse time do Manchester City e é um cara fundamental para esse plantel do City. Quando se precisa quebrar linhas através do drible, as principais opções são justamente o Yeremy Doku e o Savinho, que depois entrou no lugar dele, também um pouquinho o Oscar Bob, mas enfim, o Yeremy Doku faz uma grande jogada, cruza, é interceptado, mas a bola volta para ele, cruza de novo e aí o Foden livre consegue cabecear no cantinho, faz ele o gol, quebra o placar. O United até criou uma outra oportunidade, mas conta com o Donnarumma no gol do Manchester City, né? Ele tá só nesse início de trajetória dele no gol do City, mas a tendência é que dê certo, é um baita goleiro, né? Em relação ao Ederson, ele não vai ter a qualidade com os pés que o Ederson tem, mas na função principal do goleiro, que é defender, eu acho o Donnarumma muito superior, passa muito mais confiança. Enfim, eu acho que dessa vez, nessa temporada, a partir de agora, o City vai ter muito mais segurança quando os adversários finalizarem, porque vai ter um goleiro extra classe, que é o Donnarumma, e eu acho que o City acertou nessa troca do Ederson pelo Donnarumma. No segundo tempo, quem decide é o Haaland, o gol do 2-0. É uma bela jogada, uma jogada que tinha pouquíssimo espaço. O United vai esmagar o Manchester City porque surgiu de uma cobrança de lateral, né? Então, naturalmente, todo o time já agrupado pensando em brecar as opções de passe. Mas o O'Reilly, que começou a surgir no City já na temporada passada, consegue a jogada diferente, que é onde abre um clarão. O United estava compacto, marcando muito bem, o O'Reilly estava sem opção para tocar para trás, sem opção para ir para frente, sem opção para ir para o lado, completamente marcado. Mas ele ameaça meio que dar um passe para trás ou conduzir a bola para trás, dá o passe debaixo das pernas do jogador do United. Ali abre um clarão para o Foden, ele acha um belo passe para o Yeremy Doku, o Doku dá assistência final para o Haaland, cara a cara, tirar do Baindir. E cara, sei lá, eu não acho que o United tenha feito certo. Não é nem que o Onaná estava pegando muito no United, muito pelo contrário, ele já vinha tendo muitas falhas. Longe do que foi o Onaná no Ajax e na Inter de Milão, o Onaná do United, tanto é que ele saiu diretamente do United para o Trabzonspor. Decaiu demais em relação ao tamanho de clube, acho inclusive que ele merecia um time melhor. Por sinal, os dois goleiros da temporada passada do City e do United na Liga Turca, né? O Ederson no Fenerbahçe e o Onaná no Trabzonspor. Inclusive hoje teve Fenerbahçe e Trabzonspor, o Naná pegou muito. Ficou 1-0 o Fenerbahçe, mas é aquele jogo em que o Trabzonspor deu 3 chutes o jogo inteiro, o Fenerbahçe deu 30 e ficou só 1-0. O Naná foi um dos melhores do jogo, inclusive. Enfim, com essa descrição que eu dei, o Haaland finaliza bem e faz o 2-0. O terceiro é um erro na base da afobação do United, né? Entre o Maguire, e o Maguire sabe como é. É 8-80. Ou ele vai ser decisivo, fazer um gol de cabeça, ou ele vai fazer merda. Geralmente ele faz merda. E foi o que aconteceu. Ele erra um passe na saída de jogo, um erro ali entre ele e o Luke Shaw, mas o Luke Shaw talvez tenha esperado a bola no pé, mas principalmente pelo passe muito fraco do Maguire. E o Maguire tendo saído para dar esse passe, o Haaland vindo atrás do meio de campo não tem impedimento. Então ele sai muito na frente. O Bernardo Silva dá um belo passe cara a cara. O Haaland é incrível como o Haaland dificilmente a gente vê o Haaland fazer golaços, né? Mas ele faz o básico muito bem feito. Ele conduz, chega cara a cara, bate rasteirinha a bola fazendo uma curva. Batida perfeita, ainda 3 com a trave. Fez o simples bem feito. Esse é o Haaland. Se ele continuar nessa sequência, ele provavelmente vai se tornar o maior artilheiro da história do futebol. Vai superar Cristiano Ronaldo, vai superar
seja quem for. Se ele seguir nesse ritmo, cara, eu acho que isso tem muita chance de acontecer, porque ele, de longe, não é um cara habilidoso em comparação com os outros jogadores de alto nível, mas é um cara com preparo físico absurdo, é um cara com uma bola aérea boa, é um cara muito alto, é um cara muito forte, é um cara muito rápido, um cara que finaliza bem, o cacuete de fazer gol, ele é especialista, não precisa saber fazer mais nada, ele só precisa saber fazer gol. E nisso ele é talvez o melhor jogador do mundo, né? Só ver os números dele, é um esculacho. Enfim, fecha ali o 3-0, um massacre do Manchester City. Eu queria destacar o seguinte, o Rubem Amorim está sendo muito questionado no United, mas essa ideia de jogo, essa ideia de escalação, eu acho muito bacana do United, em que utiliza três zagueiros, onde o Luke Shaw joga na linha de zagueiros e o Dorgo faz uma ala pela esquerda, usa o Mazraoui pela direita, normalmente utiliza o Amad Diallo nessa posição e o Mbeumo mais à frente. Mas como está sem o Matheus Cunha, o que ele fez? Colocou o Mazraoui, colocou um cara mais de contenção nessa ala direita e usou o Amad Diallo mais à frente pela esquerda, já que o Mbeumo é o que faz essa meia direita. É uma ideia bacana, uma ideia bem ofensiva, só tem normalmente é o Casemiro, mas jogou o Ugarte como um primeiro volante e o Bruno Fernandes sendo esse cara que auxilia ele. Às vezes fica meio esburacado, meio de campo, né? Tanto é que depois entrou o Kobe Maino para tentar resolver isso e o United melhorou com a entrada do Mainu. Mainu ou Maino, por sinal, qual é a pronúncia certa? Se você souber, pode me ajudar aí para saber a pronúncia certa. Mas enfim, é um molde de escalação que eu acho interessante, eu acho que pode dar certo, mas o fato é que até agora não deu. Qual que é a solução para o United? É difícil dizer, já tentou de tudo. 10, 15 anos para cá, e nada dá certo, né? Enfim, vamos ver se para os próximos jogos, próximos meses, o United vai conseguir melhorar, coisa que há 10, 15 anos não acontece. Mas vai que, né? E já o City é uma vitória que dá confiança, já que começou oscilando muito, né? Já perdeu para o Tottenham, para o Brighton, precisava dessa vitória e conseguiu. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou!